vamos ver a postagem do Jorge Messias, o advogado-geral da União, usou as redes sociais para agradecer a oportunidade e também fez uma menção aos senadores. Está vendo aí, né? Embaixo não carregou, mas é uma foto dos dois. O Jorge Messias se disse honrado com... Ah, tá, é uma nota pública, né? A foto é na outra mensagem. Obrigado. Jorge Messias se diz honrado com indicação ao Supremo e que vai buscar demonstrar ao Senado que reúne os requisitos para essa função. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, me comprometo a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Então, é isso. Com fé e humildade, confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício dessa elevada missão de Estado, escreveu aí o Jorge Messias. Vamos ver a postagem do presidente Lula. Agora sim, eu falava da foto, né, dos dois. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Enquanto isso, Letícia, e essa expectativa para sabatina do Jorge Messias? Diego, de fato, o Messias tem um caminho difícil ali no Senado, mas que é um caminho costurável. Como a Carla colocou, o presidente Lula, ele sabe negociar, ele sabe que ele precisa colocar pautas na mesa que sejam de interesse daquelas pessoas que vão decidir. E que ele já estava decidido há muito tempo que o nome seria o Messias. Então, o Lula já tem ali uma lista de pontos, inclusive, que ele entende que podem ser colocados para discussão com o Davi Alcolumbre e com outros personagens importantes do Senado. Eu estava em algumas conversas hoje pela manhã e eu ouvi algumas coisas, dentre as quais, bom, por exemplo, no ano que vem vai ter eleição para o governo do Amapá. A participação do presidente da República nesse cenário, a postura dele é importante. Outra coisa, o Davi Alcolumbre, ele sempre teve um interesse muito grande no Ministério de Minas e Energia. Dá para fazer uma composição, já que o Rodrigo Pacheco ele não quer ser candidato ao governo de Minas Gerais no ano que vem, será que não vale fazer uma composição com ele para... Ele tá dando alguma coisa. Pode continuar. Com ele para que ele... no ano que vem, para que no ano que vem, então, o nome seja o Silveira e não seja o Pacheco para o governo de Minas Gerais. Tem a BR que está sendo feita ali no Amazonas. O Davi Alcolumbre tem um peso importante junto a outros políticos do norte do país. Será que não dá também para o presidente da República, para o governo federal entrar com mais força nessa história para que consiga desenrolar com isso, com essa negociação política, porque tudo é negociável. E o Davi Alcolumbre é uma pessoa que gosta de sentar na mesa e ouvir as propostas que estejam abertas para ele. Então, mesmo que exista uma preferência do Davi pelo Rodrigo Pacheco, assim como de outros senadores importantes, não é uma eleição entre Messias e Pacheco. O indicado é o Messias. Nós temos que resolver esta questão relacionada ao Messias no Senado e acabou a história. O Lula, os aliados do Lula sempre disseram, ele não vai mudar de indicação por causa de pressão do Senado. Não existe isso, porque isto sim é uma prerrogativa do presidente da República. E sim, os presidentes da República, e não apenas o Lula, têm feito indicações de pessoas de estrita confiança. O Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro indicou duas pessoas, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que eram da confiança de pessoas próximas ali dele. O André foi o nome defendido pela Michelle Bolsonaro o tempo todo. O Cássio tinha a bênção, foi trazido para ele também pelo Flávio Bolsonaro, tinha o apoio do Flávio Bolsonaro. E lá atrás, as indicações também eram feitas dessa maneira. A leitura que no universo jurídico com a exceção de Lula 1, Lula 2 e governo Dilma, os outros que vieram antes também, o Marco Aurélio Mello foi indicado pelo Fernando Collor, que era primo dele. Enfim, se pegar o histórico das indicações, elas são de pessoas da cota pessoal dos presidentes da República. Diego.
Perfeito. Tenho aqui, a Carla enviou para a gente a publicação extra do Diário Oficial da União, oficializando a indicação do presidente Lula, encaminha ao Senado para apreciação do nome do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, agora há pouco o Barroso também se manifestou sobre essa indicação, né? A nossa equipe separou aqui o que disse, né, exatamente o ministro que se aposentou, né, recentemente. Deixa eu achar aqui a reportagem, já são tantas abas abertas. Aqui, ó, achei. O ex-presidente do Supremo, o Barroso, disse que ficou pessoalmente feliz com a escolha do nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para a vaga aberta na Corte Máxima com sua aposentadoria. O ex-presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, disse que ficou pessoalmente feliz, que Messias é uma ótima pessoa e foi um admirável advogado-geral da União. E estou certo que honrará o seu papel no STF. Ele escreveu em nota, Carla. Diego, eu até acrescentando aqui, curiosamente, eu acabei de conversar estava conversando com o ministro aqui do STF em off, falando que considerou boa a indicação, falando que tanto Pacheco quanto Messias tinham né, essa habilidade, capacidade, enfim, tem currículo para estar ali. E a gente teve aí, eu não sei se a gente já tem na produção, o tweet de André Mendonça, né, ministro indicado por Bolsonaro, que parabenizou a indicação. E aí eles têm uma coisa em comum, né? Os dois são evangélicos, Messias e Mendonça. São de igrejas diferentes, mas são evangélicos. E aí ele fala que o nome é qualificado e preenche todos os requisitos constitucionais. Diego, é curioso também, a gente tem que ver, só falando um pouquinho do Messias, né? O Messias, ele era um quadro técnico aqui em Brasília, né? No governo Dilma, ele era o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que era aquela pessoa que assina o diário, né? Faz os atos normativos do Diário Oficial da União. E ele é aquele cara, e desde que ele chegou nesse governo, ele já queria tirar esse estigma de ser o Messias, né? Que é aquele cara em que ele sai naquele grampo do Sérgio Moro da Lava Jato, em que, numa conversa vazada da presidente Dilma Rousseff, com o presidente Lula, dizendo que ela vai mandar o termo de posse de Lula para ele assinar em caso de necessidade, que era uma possibilidade de prisão do presidente Lula naquela época. E o Messias que foi levar esse termo de posse. E durante muito tempo ele ficou estigmatizado com isso. Mas o que ele fez depois disso, né? Ele foi virando ali um pouco mais para o lado político. Ele trabalhou com Jacques Wagner no Senado, né, nos últimos anos, ganhou a confiança de uma figura muito importante do PT e do presidente Lula, né? O Jacques Wagner, ele é amigo pessoal do presidente, para além de qualquer coisa, é uma das figuras que dizem assim, o Jacques fala a verdade na cara do Lula, sabe? Enfim, e o Messias foi crescendo ali. E aí, na transição, o Messias já era, na época, ali no CCBB, que é aqui onde acontece a transição de governo, ali já falavam, olha, o Messias vai para algum ministério porque ele vai para o STF. Já estava ali aquele nome. E ele foi para a AGU, Advocacia Geral da União. E com isso, ele tem um escritório, uma sala, Diego, no Palácio do Planalto, bem próximo do presidente Lula. Ele passou a participar de várias reuniões e ele virou um integrante do núcleo duro mesmo. Que é por isso que é esse homem de confiança, né? Ele não é um homem de confiança de lá de trás. Ele é um homem de confiança que construiu uma relação com o Lula nos últimos anos e assumiu a defesa aí a gente tem que rememorar, a gente vai ter bastante matéria nos próximos dias sobre isso, mas assim, o governo, em alguns enfrentamentos com o Congresso, IOF e outras coisas que acabaram sendo judicializadas, coube a Advocacia Geral da União essa defesa, e Messias fez essa defesa e Lula aplaudindo a atuação do ministro, né? Então ele foi construindo essa confiança que hoje chega nessa nomeação. Mas, para finalizar, Diego, a gente está subindo uma outra matéria também, importante, que eu sei que a gente vai ter a ministra e a gente vai falar um pouquinho do Dia da Consciência Negra. A gente está subindo também um recorte, que é bom que a gente faça, que o presidente Lula ignorou, nesse período, todos os apelos por uma candidatura, por um indicado negro, e também uma indicada mulher, né, que só tem uma mulher na corte. E aí, hoje, ele faz esse anúncio no Dia da Consciência Negra, né? Então, é uma atitude do presidente Lula que também tende a ser alvo de críticas. A gente está subindo uma matéria com esse recorte mostrando que a escolha do Lula foi feita com ele ignorando aí os apelos
por um indicado negro, né, e também por uma mulher, e aí faz esse anúncio aí um pouco antes de viajar para a África do Sul no Dia da Consciência Negra.